João, que esse João aqui é o João Batista, viu a Yeshua que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, vocês vejam bem que João, que era filho do sacerdote Zacarias, ele chega, que era da tribo de Levi, chega e olha para Yeshua e declara: Eis o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo. Então, Yeshua aqui, meus irmãos, é comparado a um cordeiro. Amém? E nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse, meus irmãos, capítulo 5, quando Yeshua já está ali nos céus, na presença do Eterno, e está ali, ele é visto e ele é identificado como o leão da tribo de Judá. Olhe bem, meus irmãos, João, ele escreve aqui, nós estamos vendo, meus irmãos, João, Apocalipse 5, verso 4, ele diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, isso aqui é um diálogo ocorrendo no céu, meus irmãos. Amém? O João havia sido arrebatado aos céus para revelar o Apocalipse para nós. E disse-me um dos anciãos, lá nos céus: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? E ali, meus irmãos, então, e o João ainda, ele identifica Yeshua ali como o cordeiro no trono. No verso 6 ele diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então você veja bem, meus irmãos, que Yeshua aqui está sendo identificado como um leão nos céus, como um cordeiro que tira o pecado, e como o leão que é da raiz de Davi, amém? Ou seja, é o Mashiach ben Davi, ou seja, o Messias, filho de Davi, já que Yeshua é da tribo de Judá, por isso que é leão da tribo de Judá, amém? E aqui, meus irmãos, nós vamos observar que Yeshua também, ele é equiparado a um outro animal na Bíblia. É que nós vamos aqui no livro de João também, veja que João tem tantas revelações, quando o próprio Yeshua se compara à serpente no deserto. Aqui nós vamos ver João capítulo 3, versículo 14, e Yeshua diz assim, meus irmãos: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse episódio em que foi levantada a serpente no deserto está aqui no livro de Números, meus irmãos, capítulo 21. Amém? No Números, capítulo 21, meus irmãos, vamos ler aqui a partir do verso 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Porque, meus irmãos, o Eterno, ele não tolera a murmuração. Amém? Ele não tolera. Aqui ele estava falando, aquele povo estava murmurando que não tinha água, que não tinha pão, e estava reclamando do pão que era o Homer. E ali o Eterno mandou as serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Eterno e contra ti. Ore ao Eterno que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Eterno a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia
que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Então ali, meus irmãos, foi um sinal que a serpente foi levantada para que todo aquele que nela olhasse fosse curada da picada da serpente viva. Então você vê que tem duas serpentes aqui, meus irmãos, nesse episódio, amém? Então você também observa essa questão da serpente aqui, uma serpente de metal, e as serpentes que estavam fazendo mal ao povo, e a serpente de metal que fez bem ao povo. Por isso Yeshua, ele fala aqui, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele fala, inclusive, da sua morte aqui. Amém? Que ele foi levantado no madeiro. E a gente observa, meus irmãos, que parece que não há nenhum acessório para casa. Que a questão da serpente, meus irmãos, aleluia, a questão da serpente, meus irmãos, ela... Isso aqui foi o meu celular aqui, irmão, porque se você fala uma palavra, ele fala. Amém? E aí, meus irmãos, a serpente, meus irmãos, nós vamos agora, então, observar, meus irmãos, que lá no livro de Êxodo, amém? No livro de Êxodo, deixa eu pegar aqui, meus irmãos, você também vê que ali quando Moisés, Arão bota a vara dele, ela se transforma em serpente e consome todas as demais serpentes também dos magos do Egito. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui, meus irmãos amados, louvado seja Deus, que Yeshua HaMashiach, ele se compara a uma serpente. Amém? Ele se compara a uma serpente no deserto. Então, você observa bem, meus irmãos, eu queria trazer para os irmãos também esse ponto que Yeshua fala aqui também, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 10. Mateus, meus irmãos, capítulo de número 10. Louvado seja Deus, verso 16. E Yeshua diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, meus irmãos, sede prudente como a serpente. E Yeshua HaMashiach, ele se compara a uma serpente. Você observa, meus irmãos, que Satanás agora, nós vamos mostrar aqui, irmãos, ali no Jardim do Éden, amém? Nós vamos mostrar aqui para os irmãos, que ali no Jardim do Éden, veja bem, meus irmãos, aqui, ó, no capítulo 2, quando Deus... Ele cria o homem aqui no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim, irmãos, e formou o eterno Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o eterno Deus um jardim no Éden do lado oriental. Veja bem, irmão, uma dúvida que muitos irmãos têm, Deus ele criou o jardim do Éden? Não, Deus... tinha uma região que Deus tinha criado, que era o Éden. E do lado oriental do Éden, tinha um jardim. Então, cada lugar, você tem a parte norte, a parte sul, a parte oriental e a parte ocidental. O jardim era só na parte oriental. Amém? Então, o que Deus fez? Deus colocou o homem ali. Deus criou o homem e colocou ali no jardim do Éden. Amém? E pôs ali o homem que tinha formado, no Éden, e criou um jardim do lado oriental. Então, você veja bem aqui no verso 15, e tomou o eterno Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, você observa, meus irmãos, que o Eterno colocou o homem ali no jardim do Éden para trabalhar, e depois ele saía do jardim do Éden e ia descansar na outra parte do Éden que não fosse o jardim, já que o jardim era no lado oriental. Amém? Mas no capítulo 3, irmãos, aí você vai ver que a serpente, aleluia, observa bem, vamos aqui, capítulo 3, a serpente, aqui, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o eterno Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?
E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E aqui, meus irmãos, aí a serpente continua, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Estavam sabendo que estavam nus. Antes eles não sabiam. No verso 8 diz assim, irmãos, e ouviram a voz do eterno Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Que hora que ele passeava? Na parte da tarde. Lembra que eu falo para os irmãos que Deus ele passeia na parte da tarde, quando você faz a minhá, você vai orar a Deus, e Deus vai ali te ouvir, irmãos. Porque você veja bem, quando é que eles ouviram a voz de Deus? Ali na viração do dia, ou seja, na passagem do dia. Amém? Na parte da tarde. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos agora. Vamos aqui no livro, meus irmãos, louvado seja Deus, de João. Nós vamos ali no livro de João. Amém? No livro de João, capítulo de número 20, meus irmãos. Vamos aqui no capítulo 20 de João. Louvado seja Deus. Verso 11, que diz assim, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Yeshua, e um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Yeshua em pé, mas não sabia que era Yeshua. Disse-lhe Yeshua, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era quem, irmãos? Olha, presta atenção aqui. Ela cuidando que era o jardineiro. Então, observe bem isso, irmão. Essa palavra aqui não está à toa. Da mesma maneira que a serpente estava no jardim, com a mulher fazendo a humanidade cair ali, irmão. Amém? Agora está Yeshua com a mulher num jardim. Por isso que ela confundiu Yeshua com o jardineiro. Porque Yeshua estava ressuscitado com Maria Madalena num jardim. Amém? Então ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, eu levarei. Disse-lhe Yeshua, Maria. Ela voltando e disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Yeshua, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui você vê, meu irmão, minha irmã, que Yeshua, ele aqui substitui a serpente. E Yeshua se coloca no lugar da serpente e Yeshua se coloca como a grande serpente. Então você observa, meus irmãos, que Yeshua aqui ele está no jardim. E Yeshua está com uma mulher. E ele se revela a esta mulher. A primeira pessoa que sabe que Yeshua ressuscitou foi uma mulher. E ela que vai dizer para os apóstolos depois. E ali, meus irmãos, você observa que no jardim estava Satanás na serpente com uma mulher e estava caindo o ser humano. E aí você vai ver aqui, meus irmãos, no livro de 1 João. Aleluia! 1 João, louvado seja o nome do Eterno, capítulo 3, verso 8, meus irmãos, você vai ver aqui, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso Yeshua se manifestou, meu irmão, minha irmã, para desfazer as obras de Satanás, para desfazer aquilo que o diabo tinha feito. Só que Yeshua vai e ele mesmo, Yeshua, a grande serpente, inclusive isso tem, irmãos,
livros que falam assim, que Yeshua sendo equiparado à serpente, mas a serpente que engole as outras serpentes. Aleluia! É aquela serpente que ele mesmo diz que Moisés levantou no deserto, ele se compara a ela. E por isso ele diz para nós, sede prudente como a serpente. E isso tem a ver, meus irmãos, com a parábola das 10 virgens. Sede prudente como a serpente. Você vê ali no livro de Mateus, irmãos. Livro de Mateus. Mateus capítulo 25, meus irmãos. Quando Yeshua diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, serão ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Não foram cuidadosas, não foram cautelosas, mas as prudentes, aquelas prudentes que nem a serpente, que Yeshua fala, em Mateus 10:16, a gente leu ali, levaram azeite em suas vasilhas. E quando com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, irmãos, Yeshua está dizendo, seja prudente como a serpente. A serpente, Yeshua ali se coloca como a grande serpente. E você observa, meus irmãos, que a grande serpente, as outras serpentes têm medo da grande serpente. Se você observar ali no livro de Tiago, meus irmãos, vamos ali no livro de Tiago, louvado seja o nome do Eterno, capítulo 2, verso 19, meus irmãos. Vamos aqui, meus irmãos, no livro de Tiago, está aqui Bíblia, Tiago, capítulo 2, verso 19, meus irmãos, louvado seja Deus, que diz assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Amém, irmãos? Por que os demônios estremecem diante do Eterno? Porque o Eterno, ele, por meio da sua manifestação de Yeshua, é a grande serpente que engole as outras serpentes. Louvado seja Deus. É que nem a serpente do deserto que tornava ineficaz o veneno feito pelas outras serpentes. E aqui você vai ver também, meus irmãos, ali no livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Eterno. Capítulo 1. Você vai ali no verso 18. Amém? No verso 18, Yeshua diz assim, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, a pessoa que tem as chaves da morte é Yeshua. A pessoa é o Eterno, através da sua manifestação, Yeshua. Então, Yeshua tem as chaves da morte, Yeshua tem as chaves do inferno. Amém? Então, Yeshua, ele é a grande serpente, meus irmãos. E eu quero trazer para os irmãos aqui no Apocalipse capítulo 2, quando ele escreve a carta, meus irmãos, ali, Apocalipse capítulo 2, livro Apocalipse, amém? Nós vamos no capítulo 2, quando ele vai escrever a igreja de Éfeso. Olhe bem, irmãos, agora a cautela que ele quer de nós, irmãos. Amém? Diz assim Yeshua para João, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está dizendo, eu, Yeshua, amém? Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Você veja bem que ele diz para a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, você faz boas obras. Conheço que você trabalha pelo meu nome. Conheço que você tem paciência e que não pode sofrer os maus, ou seja, você repudia o que é mal e só quer fazer o que é bom. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Porque iam pessoas que chegavam na igreja de Éfeso e diziam assim, eu sou um apóstolo. E aí a igreja botava em prova para ver se eles eram ou não apóstolos. Porque apóstolos eram aqueles que conviveram com Yeshua. Verso 3, e Yeshua ainda continua, e sofreste, e tens paciência,
e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Presta atenção, meus irmãos. O que Yeshua está dizendo aqui para aquele povo de Éfeso? Vocês sofreram pelo meu nome. Vocês tiveram paciência. Trabalharam pelo meu nome e não se cansaram. Agora, quem fala aqui em Apocalipse, meus irmãos, é o leão da tribo de Judá. É a grande serpente. É Yeshua HaMashiach. Observa o que ele fala no verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Veja bem, meus irmãos, aquele amor inocente, aquele amor de entrega total a Deus, aquele amor de entrega total, de obediência total à palavra de Deus, aquele amor que diz: o que o Eterno me pedir, eu faço. E Yeshua diz: vocês sofreram, tiveram paciência, trabalharam pelo meu nome, não se cansaram. Porém, eu tenho contra ti que vocês deixaram o teu primeiro amor. E ele agora vai sentenciar essa igreja, meus irmãos, porque ele é juiz. E verso 5 ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Ele ainda abre uma porta, diz: arrepende-te, pratica as primeiras obras, aquelas obras que a igreja de Éfeso tinha deixado de praticar, porque achava que não tinha problema. E Yeshua está dizendo: não, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. O que é o castiçal, meus irmãos? Senão a presença do Eterno, senão a Shekhinah. Então aquela igreja, aquele povo, aqueles irmãos iam ficar sem a presença de Deus. Apesar de terem sofrido, de terem tido paciência, terem trabalhado pelo nome de Deus e não se cansado. Mas por quê, irmãos? Porque deixaram o primeiro amor. Acharam que não precisavam observar as coisas que estavam nas orientações, inclusive na própria Torá, meus irmãos, que o primeiro do primeiro amor é a própria Torá, que ali você tem os mandamentos, você tem ali que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, você tem ali a palavra que está ali no livro de Êxodo, que você tem que amar os teus inimigos. Está tudo na Torá, meus irmãos, mas ali Yeshua está dizendo: vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês esqueceram. E ele diz aqui: removerei, se vocês não se arrependerem, do seu lugar o teu castiçal. E aqui, meus irmãos, vocês vejam bem que aquela igreja, ela estava relativizando o quê? A palavra de Deus. Ela estava não observando como Yeshua quer, porque a primeira coisa que tem lá na Torá, irmãos, é que a gente lê o quê? Temos que obedecer com alegria. Obedecer nunca como se fosse, né, um peso, mas com alegria, porque é assim que o Eterno se agrada. Mas aquela igreja, ela sofria, tinha paciência, trabalhava pelo nome de Yeshua, não se cansava, mas ela fazia como peso. E aí, quando Yeshua quer que faça o quê? Faça com amor. Deixaste o teu primeiro amor. Yeshua quer que a pessoa faça, obedeça com amor. Quer que obedeça, sem dúvida alguma tem que obedecer, mas que obedeça com amor. Aleluia. E ali, meus irmãos, ele termina, né, ainda faz um elogio no verso 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Os nicolaítas, eles eram liberais, né? Eram liberais, e abandonavam muitos mandamentos. E no verso 7 ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que essa carta aqui, irmão, não é para Israel, é para as igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Paraíso. Aonde estava a serpente, que era o Satanás, agora vai estar Yeshua HaMashiach, e ali o que vencer estará com ele, comendo da árvore da vida, meus irmãos. Então, meus irmãos, vocês observem bem que Yeshua HaMashiach, ele fala para a igreja: você tem paciência, você sofreu, você trabalhou pelo meu nome, você lutou por mim, você não se cansava, mas o teu primeiro amor você abandonou. E aqui no livro, meus irmãos, de 2 João, nós vamos ver, muito interessante isso, não só para você
Veja bem aqui, 2 João, irmão, só tem um capítulo. E no verso 6, ele dá o significado de amor. Olha bem, 2 João, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. O maior amor, irmão, é andar segundo os mandamentos do Eterno. E este mandamento é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Ou seja, quando João fala aqui que desde o princípio você ouviu esse mandamento, que é observar os seus mandamentos, ele está dizendo aqui, esse é o primeiro amor. Porque ele começa aqui o verso 6 dizendo, e o amor é este. O amor é que? Andar segundo os mandamentos de Deus. Então, quando é que se abandona o primeiro amor? Quando se deixa de observar os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus têm que ser com alegria. Quando você vai orar a Shacharit, você tem que estar com alegria. Quando você está ali guardando as festas do Eterno, o Shabat, quando você está ali orando a Deus, você ora com o coração alegre. Você ora porque Ele está te ouvindo. Você ora por causa que você cumpre o mandamento de orar, amém? E Yeshua deixa esse mandamento de orar, amém? Aqui no livro de Lucas, meus irmãos, capítulo 21, louvado seja Deus, Lucas capítulo 21, meus irmãos, versículo 36, e Yeshua diz assim, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui ele fala em todo o tempo orando. E tem pessoas que não conseguem fazer as 3 orações, irmãos, que são importantes desde o tempo dos profetas. Shacharit, Mincha e Arvit são realizadas. E Yeshua diz assim, ele bota além, orai o tempo todo. Mas aí, que bom, você veja bem, no mínimo, temos que orar o quê? As 3 orações do Eterno. E também fazer nossas orações de cunho particular. Porque o Eterno quer o quê? Quer ouvir a nossa voz. A gente vê ali no livro do profeta Daniel, meus irmãos, Daniel, louvado seja Deus, capítulo, meus irmãos, capítulo 6. Nós vamos ver aqui no verso, meus irmãos, verso 10, que Daniel fazia as 3 orações, ó. Shacharit, Mincha e Arvit. Olha aqui o capítulo 10, irmãos. Capítulo 6, verso 10 de Daniel. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Porque o rei Dario tinha dito um decreto que ninguém podia orar. Daniel podia muito bem orar em espírito, não aparecer que estava orando, mas ele manteve a oração da Shacharit, da Mincha e da Arvit, meus irmãos, mesmo tendo o edito real, e por essa oração, pela Shacharit, pela Mincha e pela Arvit, é que ele foi lançado na cova dos leões, meus irmãos. Pouca gente explica isso, amém? E muitas vezes a pessoa faz a oração da Shacharit, Mincha e Arvit arrastado. Não, faz sim com kavaná, meu irmão. Faz que nem o profeta Daniel, faz com coração, faz com intenção, louvado seja Deus. Você vai ver que o rei Davi, meus irmãos, também orava a Shacharit, Mincha e Arvit. Você vai aqui no livro de Salmo, meus irmãos, capítulo 55, meus irmãos, vamos aqui no livro de Salmos, louvado seja o nome do Eterno, capítulo 55, meus irmãos, você vai ver aqui que o rei Davi, meus irmãos, ele diz assim, de tarde, Arvit, de manhã, Shacharit, ao meio-dia, Mincha, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi, o rei Davi também orava, meus irmãos. As 3 orações que você tem na tua mão, meu irmão, minha irmã, com kavaná. E ó que era um rei, com tantas ocupações reais, todos os santos dias, todos os dias, meus irmãos. Ele orava de tarde, porque o dia começa na tarde, ou seja, no pôr do sol, ou seja, na Arvit. De manhã, Shacharit, e depois no meio do dia, ou seja, na parte vespertina, Mincha.
Orarei e clamarei, e ele, Adonai, ouvirá a minha voz. Então, queridos irmãos, que nós possamos cumprir a Torá do Eterno, vigiando na nossa fala, vigiando naquilo que nós falamos. Veja bem, irmãos, no livro de Mateus, aleluia, capítulo 12, meus irmãos, versos 36 e 37, as palavras que Yeshua fala. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, ele diz assim, irmãos: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então ele está dizendo, meus irmãos, tenha cuidado com a tua palavra, meu irmão, minha irmã. Então, a tua palavra tem que ser uma palavra de vida, uma palavra de edificação, uma palavra de salvação. Você tem que falar palavras que edifiquem, que o Eterno se agrade, porque uma palavra ociosa, ele está dizendo, qualquer palavra que a pessoa disser, por palavra, haverá de dar conta no dia do juízo. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Palavras não pode ter mentira, não pode ter fofoca, não pode ter nenhuma coisa que venha comprometer a minha, a tua vida espiritual diante de Deus. Não pode ter palavra torpe. Então, agora, meu querido, você observa essa palavra que Yeshua está falando, para que você possa, meu irmão, minha irmã, estar diante do Filho do Homem naquele dia. Lembra-te, ele é o leão de Judá e ele é a grande serpente. Prudente, e ele manda você e eu sermos também. Que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos. Então, nós hoje ficamos mais uns 8 minutos, meus irmãos, 9 minutos, vamos ficar agora fazer